Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, viva, Vítor. E o José António Silva. Viva, Zé Tó. Olá, tudo bem? Tudo bem, Zé Tó. Viva. O episódio de hoje será sobre um tópico que tem vindo a ser falado de uma forma derivada em muitos dos nossos episódios, e provavelmente em todos, mas que nunca nos dedicamos a aprofundá-lo em detalhe. Mas devíamos, sem dúvida. Então hoje será esse dia. Vimos falar sobre o impacto económico e transformativo que a inteligência artificial tem tido nas nossas vidas e na sociedade em geral. Acho que todos vamos concordar que o impacto é visível e palpável, claro, mas concretamente o que é que tem sido esse impacto? Perderam-se assim mesmo os empregos, como se falam? O que é que foi ganho? Como foi transformado o mundo em concreto com a inteligência artificial? Estas e muitas outras perguntas vão ser o centro da nossa conversa de hoje para este episódio e começo mesmo por lançar aqui o tema que, do ponto de vista económico, e se calhar abrindo, apimentando já a conversa, as previsões, por exemplo, a nível de geração de valor, no fundo, do market value que é gerado com a inteligência artificial, as previsões para 2030 pela inteligência artificial, estamos a falar na economia global ganhar 15,7 trilhões de dólares, só para vocês ficarem mais ou menos com uma ideia, isto é 13 vezes o GPD da Austrália, ou 19 vezes o market cap, por exemplo, da Apple, não é? Que é número um, por isso. Estamos a falar em mesmo uma geração de valor imenso e que está dividida em várias áreas. Podemos atribuir pouco menos de metade à questão de melhoramentos na produtividade do trabalho e depois a maior parte virá do consumidor, de novas formas de melhorar o processo, e nós já vimos, claro, estou a falar de coisas mais banais no início, se calhar como as recomendações e tudo que já estão a ser apoiadas em inteligência artificial e estão a criar vendas que se calhar não existiam antes, mas pronto, mas o que estamos a falar é que nos próximos 8 anos vamos ver muito mais disso, ao ponto de gerar quase 10 trilhões de dólares em demand que não existia no mercado, em compras e procura e formas de vender novas que vão buscar dinheiro ao mercado que não existia. Passo-vos a palavra também para vocês. O que é que vocês acham disto? O que é que vocês acham deste impacto? Vamos se calhar começar pelo financeiro, mas também pelo económico e social, que vocês têm visto agora e que vem ainda aí para a frente. Não sei, Vítor ou Zé Tó, força. É assim, nós claramente vemos, e até pelos investimentos que as empresas estão a fazer, os Estados estão a fazer, os países, hum, há uma preocupação muito grande em preparar e tentar dotar-se de ferramentas e de recursos e de competências para estes novos mercados. Sem dúvida, o AI está a mudar formas de fazer, de resolver problemas, formas de criar. No caso, por exemplo, do software, temos muitas situações em que podíamos continuar a usar as ferramentas e continuar a programar de uma forma explícita determinados comportamentos, ou podemos começar a trabalhar com os dados que temos e construir automaticamente novos modelos, novos algoritmos gerados a partir destes dados. Estes dois paradigmas vão concorrer sempre, e vemos isso na indústria andar para trás e para a frente, é um bocado como nas fábricas, a robótica e os trabalhadores manuais. Há sempre aqui há situações em que dá para ir por um lado, dá para ir pelo outro, mas claramente quando a parte da automatização funciona, os benefícios de produtividade global são gigantescos. E, portanto, se nós olharmos para o software e a forma de desenvolver software, nós podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma, ou podemos ser completamente ultrapassados por outras equipas que, usando as ferramentas de aprendizagem automática, podem pôr os computadores a fazer coisas muito mais rápido e, portanto, perdermos em termos competitivos e não sermos capazes de
de competir no futuro contra equipas que estão a trabalhar a um ritmo muito maior, com uma produtividade muito maior, porque tiram partido destas ferramentas. Portanto, nós vemos, no caso tu tens aqui alguns dados curiosos sobre investimentos, portanto, de venture capital, 10 bilhões que nos Estados Unidos estão a ser injetados nestas áreas de AI. Vemos países como a China a tentarem posicionar-se muito forte nesta área. Há um aumento de patentes relacionadas com a AI registadas por cientistas e entidades chinesas, que aumentou 190% em 5 anos. Tens aqui também a parte da automação no Japão, na indústria japonesa, com um aumento de 71% de automação em toda a indústria deles. São números astronómicos e claramente aqui estes robôs, todo este tipo de automação precisa de muito AI para suportar o crescimento e o tipo de decisões que é preciso tomar nestes ambientes. Portanto, isto é claro. Agora, como é que nós devemos olhar para este futuro e jogar as nossas peças, não é? E jogar os nossos investimentos e focarmos. Temos aqui os franceses a investir 1,8 bilhões até 2022, só em AI. Temos o governo inglês, por exemplo, a financiar 1000 doutoramentos na área da AI. Portanto, isto claramente são decisões estratégicas de médio e longo prazo para garantir que neste novo cenário que temos aqui à frente, estas competências têm que estar dominadas pela população em geral e pelo mercado, não é? E tem que ser já bastante mais standards do que são hoje em dia. Eu acho que são números incríveis e eu até acrescento que é curioso a automação na altura pronto, da Revolução Industrial, do Henry Ford e dos demais nessa altura, foi claramente uma necessidade gerada pela população, pela demanda, não é? Que nós queríamos cada vez mais coisas e queríamos cada vez mais barato. E a solução era só uma, não é? Era criar-se em escala. E eu acho que essa necessidade nunca desapareceu. Nós continuamos sempre à procura de fazer mais com menos. E eu acho que a inteligência artificial chegaste ao ponto, não é, ao limite de Moore, não é, de bateste no limite e não no de Moore em particular, mas na parte no equivalente da automação, e depois já não dava para fazer máquinas sem inteligência. Então o próximo passo para continuar a fazer mais e com menos é pôs inteligência. Não sei, lanço o repto, não sei o que é que tu achas, Vítor, desse ponto e até mesmo do impacto que isto está a ter tudo. Deixo-te à vontade, força. Olha, eu acho que é inegável o impacto da inteligência artificial na economia e nas empresas, mas não só na economia, também na vida das pessoas. A inteligência artificial, hoje em dia, é completamente transversal. Basicamente, que seja qual for o tipo de software, é suscetível de ter inteligência artificial. E mais do que isso. As pessoas querem que o software tenha inteligência artificial. E quem dominar essas tecnologias, quem for o dono das patentes, quem for o dono das tecnologias, provavelmente estará em vantagem competitiva em relação aos outros. E é por isso que há um grande investimento por parte de países, em particular países asiáticos e dos Estados Unidos, na inteligência artificial e em patentear novos algoritmos de inteligência artificial. Contudo, eu acho que o maior problema que nós temos é um problema de velocidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que há aqui um paradoxo. Se nós formos pensar na inteligência artificial, e em que é que ela pode usar, ajudar o homem a fazer as suas tarefas tediosas, isto quase aquela ideia da velha teoria dos agentes dos anos 80, em que a inteligência artificial, os agentes iam substituir o homem nas tarefas tediosas. E portanto tudo que era chato era feito pelo agente. Então nós estamos aí numa coisa ótima. Portanto, o que nós queremos é ter a inteligência artificial a fazer essas tarefas tediosas
E isso não tem nada de mal, pelo contrário, isso vai ajudar as fábricas, vai ajudar na área da saúde, enfim, tudo quanto é chato. Agora, se isto for muito rápido, tão rápido, que as máquinas de repente comecem a ficar muito inteligentes, o que vai acontecer é que, além de substituírem a participação humana na economia, nas tarefas, digamos, essas tarefas básicas e tediosas, começam a substituir outro tipo de tarefas, bem mais sofisticadas. E se isso acontecer, o que vai originar é garantidamente um problema de desemprego, que além disso tem sido referido por muitas pessoas, até o próprio Bill Gates tem dado a dizer que até acha que daqui a uns tempos as máquinas de inteligência artificial devem começar a pagar impostos, não é? Porque, na verdade, e descontar para a segurança social, por exemplo, não é? E, portanto, por isso é que eu estou a dizer que eu acho que há aqui uma questão de velocidade, ou muito provavelmente temos aqui uma questão de velocidade. Uhum. Um, Mas agora tu sentes que isso, que já esse poder, pronto, isso é o poder, o potencial, estás a falar do potencial transformativo que ter impacto nos empregos, mas sentes que isso já está a acontecer, ou tens visto alguns números que já têm, ou achas que ainda estamos no caminho, ainda temos tempo de resolver? Bom, o que os estudos dizem, por exemplo, o Frank Bruegel estima que nos próximos 20 anos, e isto é uma estimativa, não é? Que 54% dos empregos da União Europeia estarão em risco, com ameaça precisamente da entrada meteórica, não é? É assim exatamente que eles referem, das tecnologias ligadas à inteligência artificial. Portanto, 54% é muita gente, não é? Estamos a falar. Bom, agora, também há aqui uma coisa que tem sempre uma certa piada, é que se há área que sempre foi muito otimista, é precisamente a área da inteligência artificial. Portanto, nós sempre achámos que a inteligência artificial iria capaz de fazer mais coisas do que na realidade consegue fazer. Isto tem um bocado a ver com o imaginário, ou com o otimismo, não tenho a certeza porquê, mas vejam, nos anos 60, quando o Frank Rosenblatt montou lá aquela máquina gigante, o percetrão, sim, porque o percetrão existiu fisicamente, não é? Sei que agora o pessoal acha que é só software. Nessa altura achava-se que até ao final do século XX que a inteligência artificial já estava dominada completamente, não é? Portanto, o pessoal andou sempre a achar que a inteligência artificial que sempre deu, na verdade, consegue fazer mais do que aquilo que realmente oferece. Ainda hoje, andamos a falar muitas vezes de inteligência artificial, de machine learning, dizendo, bom, se uma rede deep learning consegue jogar o Go melhor do que o humano, se consegue jogar xadrez melhor do que o humano, bom, então, rapidamente vamos ter super inteligência, vamos ter uma rede deep learning a fazer... Continuam a ser weak AIs. Continuam todas a ser weak AIs. Ainda não temos strong AI. Não temos. Na minha perspectiva, estamos bastante longe. Acho que não vai ser ainda para a nossa geração estas máquinas hiperinteligentes capazes de ter inteligência séria. Geral. Não é? E eu só quero dizer mais uma coisa. Mesmo assim, mesmo que, tal como diz aqui este relatório que eu estava a dizer, que se venha a ter uma perda de 54% de empregos, mesmo que não sejam só aqueles realmente muito tediosos, portanto, aquilo que é possível substituirmos os trabalhadores humanos por máquinas, há algo que eu acho que ainda está mesmo muito longe. Se esta inteligência geral está longe, então tudo quanto envolve criatividade, pensamento estratégico, criatividade, enfim, tudo quanto é as características ágeis do humano, então essas estão mesmo muito longe. E, portanto, tenho grandes dúvidas que estejamos a ver ou que vejamos isso a acontecer no curto prazo. Eu sou o eterno otimista e eu acho que, tal como aconteceu na Revolução Industrial, eu acho que a diferença entre as duas e esta revolução da inteligência artificial tem traços muito semelhantes, na minha opinião. O poder transformativo é igual,
mas ajustada à escala onde nós estamos agora, não é? Porque a Revolução Industrial foi uma revolução enorme dentro da escala que tem, agora nós tocamos mais pessoas. Mas o que eu acho também é que houve também uma transformação mais lenta, quando houve a Revolução Industrial, da formação das pessoas. Não havia tantas pessoas com formação superior na história da humanidade como há hoje, não é? Quer dizer, nós estamos a formar mais pessoas e temos mais áreas técnicas do que existia na altura da Revolução Industrial. Há mais especialização, há muito mais conhecimento gerado e conhecimento adquirido na espécie humana neste momento do que havia há 50, 70 anos atrás. Por isso, o, isto é uma coisa, mas demora tempo, não é? Nós não formamos pessoas tão rápido como treinamos algoritmos. Essa é que é a grande questão. Será que, na minha opinião, a grande dúvida é esta: será que o ritmo de transformação e evolução da inteligência artificial para aplicação prática que pode pôr em causa os empregos está a ser um ritmo mais acelerado do que o ajuste em pronto, skilling que existe das pessoas para o novo mundo pós-revolução da inteligência artificial? Eu acho que o poder transformativo existe, a transformação é real. O Weak AI resolve coisas, como o Vitor estava a dizer, e muito bem, para problemas, usando a tua expressão, Vitor, tediosos, para problemas que o humano não queria grande valor, mas que não tinham até agora outra solução para se fazer. Da mesma maneira como lavrar a terra antes do trator não era uma coisa que se calhar as pessoas queriam fazer, mas tinham que fazer porque a terra não se lavrava sozinha e não havia alternativa para lavrar a terra. Tal como nessa altura tínhamos isso, temos outras tarefas agora que são o equivalente, andámos a lavrar a terra à mão. Mas, Marco, o que eu estava a dizer é que eu não acho isso mal, eu acho que é inevitável a evolução dos tempos, não é? Claro. O que acontece é que há aqui uma questão de velocidade. Exatamente. E a velocidade com que isto está a acontecer é que pode desequilibrar as coisas do ponto de vista da economia. E porquê que isto é uma ameaça, ou pode ser uma ameaça para a economia? A primeira coisa é que está também relacionada com a velocidade, é que há países em que esta tecnologia evolui mais depressa do que em outros. Nós não podemos, basta em países e até zonas do mundo. Se nós formos comparar o que está a acontecer na China, no Japão e nos Estados Unidos, em termos de inteligência artificial, Sim. com o que está a acontecer na Europa, vamos ver que estamos a falar de uma primeira divisão, que será precisamente os Estados Unidos, a China e o Japão, e estamos a falar de uma segunda divisão, que é a Europa. Sim, ora, quem for dominar estas tecnologias, e basta ver as duas empresas no mundo que registram o maior número de patentes em IA, são norte-americanas, que é a Microsoft e a IBM. Não é? Isto dá para dar aqui uma ideia do desequilíbrio. Isto, o que vai acontecer é que quem tiver estas tecnologias, no fundo, vai ter este domínio. Portanto, por isso que eu estou a dizer que isto é tudo uma questão de velocidade. Por outro lado, se nós tivermos uma... Mas só uma nota sobre o ponto das patentes. Curiosamente, o país que mete mais patentes, mas que faz quase 4 vezes mais patentes do que os Estados Unidos é a China. Em número de patentes applied, não é? Candidaturas a patentes. Estou a gostar desta coisa de se a competição entre países ou se a competição entre empresas. Pois, sim, temos as empresas... Isso é que é a parte interessante deste cenário e se calhar daquilo que mudou na economia. O que é que tem valor hoje em dia? O que é que vai ter valor neste novo mercado, não é? Nós estamos aqui a falar de uma indústria até, se calhar, como nunca aconteceu antes, onde ferramentas e algoritmos estão completamente em open source. Se calhar nós nunca tivemos nenhuma revolução tecnológica com tanta coisa partilhada. Se calhar é porque o algoritmo já não é o que faz a diferença, é os dados. E agora a pergunta que eu faço é: quem é que tem mais dados? É o Estado americano, o Estado chinês, ou é a Facebook, a Microsoft, a Google, a Amazon? Portanto, a competição de gigantes. E aquilo que se calhar faz a diferença nestes rankings, as patentes, se calhar aqui não tem tanto. As patentes apenas é um espelho do passado, é uma espécie de. Ok, estamos lá para o retrovisor e ver quem é que está a investir mais nestas áreas. É apenas um ranking, porque o valor real disto está provavelmente naquilo que as pessoas estão a gravar e aquilo que estão a colecionar.
e como é que isso pode ser usado para construir novos produtos. Assusta-me aquilo que uma empresa que está por trás do TikTok tem acesso hoje em dia. Não é? E estamos a falar do TikTok, onde as pessoas imitam gestos e fazem montes de expressões e estão a catalogar os nossos jovens todos em todos os ângulos e posições e movimentos possíveis. E se calhar empresas de videovigilância na China que estão a gravar e estão a ter acesso a quilómetros e quilómetros de gravações para perceber movimentos das pessoas, atitudes, comportamentos, etc. E tudo isso, o que é que isso pode ajudar para fazer as ferramentas de vigilância do futuro? Não é? E isso, se calhar, é um valor muito maior do que qualquer outra coisa. Se nós pensarmos que, se calhar, as guerras do futuro, e também tínhamos aqui um número que era a Rússia, 2025, já 30% do poder bélico deles é tudo automatizado por robôs. Também eles estão a perder pessoas a um ritmo enorme na Ucrânia, portanto, vai ter que ser mesmo com robôs. Portanto, empregos da AI devem estar em força neste momento a ser requisitados lá para aqueles lados. Portanto, nós estamos aqui a construir dados, estamos a dar dados a estas empresas privadas e agora voltamos aqui à questão da Europa, né? Ainda não falamos da Europa. É verdade. Onde é que está a Europa no meio disto tudo? Tem leis para proteger tudo quanto que seja colecionar dados. Isso é uma vantagem para o nosso estilo de vida, sem dúvida. Para o mercado, será uma vantagem ou uma desvantagem? O que é que isto pode querer dizer nos próximos anos na competitividade das empresas europeias? Por acaso é um excelente ponto a questão dos dados. Eu acho que nós andamos de vez em quando a lutar por N outras pequenas coisas que regeram a economia durante imenso tempo, não é? E temos a economia toda gerida por índices. Ainda agora estamos a falar muito, não é? Sobre a questão do petróleo, o impacto que isso tem, o valor do petróleo na inflação, no fundo. E há aqui outros, vou chamar-lhe petróleos, equiparáveis a nascer, que se calhar neste momento não são indexados, porque quer dizer que nós não fazemos ideia do impacto real na economia que tem os dados e a geração dos dados e as políticas que nós fazemos no petróleo, todas elas, a partir do momento em que estão quase a passar lei, isso tem impacto logo na economia. E tu disseste muito bem, as políticas que nós lançamos em relação à inteligência artificial ou aos dados não está a ser medida, não está a ser tracked, e se calhar neste momento, ou de certeza no futuro, na minha opinião, vai ter ainda mais impacto do que se o petróleo o barril de crudo está a valer mais 2 ou 3%. E porque estamos a falar em trilhões de dólares numa economia que se não tiver dados vale zero, ok? Se nós amanhã fecharmos a torneira dos dados, todo o potencial económico da evolução da inteligência artificial desaparece, ou pelo menos atrasa no calendário imenso. Estamos a falar passado 7 anos, se calhar para 50 anos, para chegar ao mesmo sítio que sem dados, sem uma política aberta de dados. E depois eu também levanto o ponto para discussão, que é este poder transformativo é verdadeiro, estamos a capturar imensos dados, a Europa está a fechar, mas será que nos estamos a impedir? Será que o impacto de fechares a coleção de dados na Europa, dado que o resto do mundo não está a fazer o mesmo, nós não podemos colher os frutos da mesma e as consequências disso? Será que isso tem assim tanto impacto na nossa privacidade? É porque nós os dados que nós colecionamos em Portugal não são todos os que nós usamos e que nós geramos. Nós andamos em empresas americanas e chinesas também, agora se calhar não tanto, que a crise dos contentores e o mercado chinês fica um bocadinho mais distante com a guerra e com a pandemia, mas até esse momento o mercado chinês era muito perto do nosso e havia coleção de dados da China, dos Estados Unidos, pronto, do mundo todo, fora da Europa, que não é regulado, no fundo, não é? A China está a construir, não sei se explicitamente ou conscientemente ou não, mas a China está a fazer uma base de videovigilância em todo o mundo,
usando as câmaras de videovigilância a preços muito, muito acessíveis. Portanto, hoje em dia é muito barato comprar câmaras para pôr em casa a fazer videovigilância. Algumas já com capacidades de AI para identificar os animais, as pessoas da casa, para distinguir um alerta se é uma pessoa da casa ou se é uma pessoa estranha. Esse tipo de... Até agora com fechaduras que fazem unlock por facial recognition, isto são tudo ferramentas que estão distribuídas por todo o mundo, que estão a chegar a todo lado, portanto, em termos de democratização desse tipo de câmara. Pelo preço? Pelo preço? Pelo preço, claro. As pessoas vão atrás do preço e criam a sua conta na cloud e põem os backups na cloud e pronto. E, basicamente passamos a estar todos nas mãos dessas empresas com uma capilaridade distribuída gigantesca. Esses deixam-me mais preocupados, mas temos outros marcas mais corporativas americanas, no caso da Tesla, que também, da forma que estão a crescer e pela distribuição de carros que estão a ter em todo o mundo, os carros da Tesla são excelentes ferramentas de videovigilância, porque cada carro tem 7 câmaras viradas para o exterior. Agora os novos até também já têm uma para dentro do cockpit, mas para as câmaras que são viradas para o exterior, isto são autómatos para recolher dados. E nós sabemos que neste momento a Tesla usa isto para colecionar clipes de coisas que precisa de pôr no treino. Portanto, uma excelente forma de ir buscar. Olha, espero que um dia descubram as rotundas, que é uma coisa que não existem nos Estados Unidos, e o carro não consegue fazer rotundas. Nota-se que falta gravar rotundas para perceber como é que se circula nas rotundas. 10 minutos de andar por Portugal. É 10 minutos de andar em Portugal. Já recolhem bué dados. Há um projeto muito engraçado da Siemens sobre rotundas aqui, feito aqui em Portugal, já agora. E está certo, porque isso é uma coisa do futuro, ok? Portanto, os americanos ainda não descobriram as rotundas, quando eles descobrirem, e começarem a plantar rotundas também nas cidades deles. Pronto. Mas é uma excelente máquina de colecionar dados, mas isto tem muitas utilizações possíveis. Porque é que nós não usamos, ou porque é que um dia as autoridades não pagam pelo serviço de descobrir pessoas procuradas? Uhum. E na realidade é preciso distribuir os sinais que é preciso identificar, face recognition ou qualquer coisa do género, matrículas que é preciso procurar, que estão carros que acabaram de ser roubados ou que saíram de uma bomba de gasolina e não pagaram o combustível, provavelmente é alguém que já roubou o carro e está a abusar daquilo. E, portanto, estas câmaras todas que estão na estrada, que estão nos estacionamentos, que estão espalhadas por todo lado, num modelo completamente distribuído, com capacidade de CPU forte, portanto, são carros que são capazes de correr modelos destes localmente e fazer inferência em real time. Portanto, se calhar no futuro, os polícias do futuro podem ser exatamente estes carros. Portanto, eu não sei se não teria interesse, se isto até não será um mercado do futuro. Olha, está aqui o modelo para descobrir ultrapassagens pela direita. Envia aí para a frota toda e os próprios carros da Tesla vão reportando à polícia todas as pessoas que fazem ultrapassagens pela direita. Isto não é preciso. Isto é apenas software. E não isto só. Não é ficção científica, isto é o normal. Agora estamos a entrar em alguns cenários hollywoodescos de andamos aqui todos a fazer policiamento uns aos outros, não é? E do ponto de vista de impacto social, eu já passo a palavra ao Vítor, desculpa, Vítor, mas o ponto que tu disseste, Zé Tó, tem uma beleza escondida interessantíssima, que é, nós estamos a financiar com a nossa utilização a geração de datasets, que no fundo são caríssimos de fazer. Se nós não tivéssemos todos nós a conduzir carros e a ceder os nossos dados para treino de modelos, mais consciente ou menos conscientemente, e peço desculpa aos nossos ouvintes que se calhar agora tomaram consciência de uma coisa que estavam a dar e que não sabiam, mas quase todas as marcas o fazem em modelos um bocadinho mais avançados, e a Tesla faz isso de uma forma muito explícita. Estamos a treinar os modelos, estamos a fazer nós próprios esse treino, estamos a ceder os nossos dados. Quando nós navegamos na internet... Estamos a dar anotações. Estamos a fazer labeling cada vez de datasets. Que o meu shadow driver do carro acha que eu fiz uma coisa anormal, ele pode registrar isso e dizer, olha este gajo fez aqui uma coisa que eu não estava à espera. Tipo, contornou uma rotunda. Manda isto lá para o Elon Musk, que é para ele perceber, que sempre que aparece uma rotunda, este gajo vira à direita, afinal. O gajo tem que agarrar o volante. E depois não é só isso. Pensem bem que
nós investimos neste hardware. Okay? Somos nós que estamos a pagar todas as coisas que depois constroem o mundo. Se nós tivéssemos que pôr videovigilância em todas as estradas do país, era um investimento que era igual a hoje decidimos fazer umas pirâmides. Não era possível. Não existe business case para fazer isso. Contudo, se toda a gente comprar um carro com condução autónoma e que tiver câmaras, a partir desse momento, o cenário que estavas a dizer, então passa a ser possível, porque nós todos pagamos isso. Distribuíste, que é um bocado também como está a acontecer no desenvolvimento de software, como está a acontecer no treino de modelos e como está a acontecer na capacitação da hardware, no Edge, para fazer cenários que não existiam antes. Eu acho que o poder transformativo neste momento é brutal, porque a economia está a pavimentar o terreno que a seguir é uma autoestrada para a inteligência artificial. Os smartphones, não é? Os smartphones Bom exemplo. com microfone, com câmaras de profundidade para as caras. Claro. Isto são equipamentos que já, em termos de sensores, já permitem construir muita coisa distribuída, não é? Exatamente. Um dos cenários mais comuns, se calhar, é concentrações de pessoas e o trânsito parado nas autoestradas. São coisas que só porque as pessoas já andam com os telefones já dá para começar a construir estes modelos. Exatamente. Sítios que tu visitaste, tu consegues até saber quais, para o turismo, consegues saber só com os telemóveis quais são os pontos de Lisboa sim. mais visitados. Porque, não, a Google faz questão de me perguntar sempre que eu fui a um restaurante ou fui a um sítio qualquer novo. Gostaste? No dia seguinte pede-me para fazer um review. Eu, porra, mas só porque eu estive lá e eles já estão a assumir que eu estive. É verdade, é verdade. Mas, Vítor, força, tu ias intervir, depois eu só tomei ali a palavra para comentar isto. Não, eu estava ia só aqui sublinhar no fundo, no fundo aquilo que eu estava a dizer, que sem dúvida que a IA vai ter um impacto muito positivo, já está a ter, o facto de nós termos acesso aos dados ajuda-nos, as tecnologias de machine learning ajudam a tomar melhores decisões, ajudam a perceber melhores clientes, ajudam na produtividade. Isso é verdade. Contudo, problema é que essa riqueza, como eu estava há pouco a dizer, tenderá a ser concentrada em algumas poucas empresas e alguns poucos países. Uhum. O que isto significa? Que a IA, paradoxalmente, além de prometer uma libertação dos trabalhadores dessas tais tarefas tediosas, portanto, nós todos vamos ter mais tempo para focarmos na intelectualidade, na criatividade. Paradoxalmente, esta mesma tecnologia que faz isto, por via de trazer este desequilíbrio, que para mim há um perigo real para a economia trazido pela IA, que vem desta assimetria, desta assimetria primeiro entre os países, depois entre os próprios trabalhadores. Uhum. Porquê? Porque apenas os trabalhadores mais qualificados, mais distintos, vão poder sobreviver, digamos, a uma IA que vai com certeza substituir as tarefas mais básicas. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que a dificuldade que nós temos em termos económicos é, no fundo, equilibrar estas assimetrias. Ou seja, por um lado, as assimetrias entre os diferentes países, porque parece que a inteligência artificial não promete maior equilíbrio entre os países. O que eu acho é que vai aprofundar este desequilíbrio entre os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Sem dúvida, concordo. Depois, em segundo lugar, vai ainda forçar mais, isso não me parece forçosamente uma coisa negativa, em abstrato, mas vai ainda aprofundar mais a diferença entre as pessoas que têm um grande grau de qualificação, nomeadamente licenciadas, mestrados, doutorados, e as pessoas que têm baixa qualificação, que corresponde a mais de metade da humanidade, não é? Uhum. E, portanto, também temos aqui, a IA promete trazer problemas a mais de metade da humanidade, dito de outra forma. Sim, sim. Posso discordar aqui? Posso dar uma visão mais otimista? Pode dizer, mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Está a ficar negro. Como é que isto pode ser mitigado? Porque eu acho que isto não pode ser evitado de todo. Portanto, isto vai seguir assim. Mas como é que pode ser mitigado? Por um lado, tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, a velocidade. A velocidade com que pode ser feita esta substituição. Eu diria que isto pode ser regulado pelos Estados. Pelos próprios Estados. Não é?
nomeadamente nas questões dos impostos. Depois, há também uma coisa interessante, e que eu acho que também pode ajudar à mitigação, que é a questão das diferentes áreas, não é? que existem neste momento. Porquê? Porque também temos assistido a que a inteligência artificial, apesar de ser possível de ser utilizada em todas as áreas, não há dúvida que tem sido utilizada em mais algumas áreas do que em outras. Vou dar aqui um exemplo. Podemos utilizar em todo lado, mas se calhar tem sido mais utilizado na área das telecomunicações e da indústria militar do que na agricultura. Pá, digo eu, não é? Se calhar tem sido mais utilizada na medicina, em particular no diagnóstico, do que tem sido utilizada no ensino. Portanto, há aqui também áreas que também têm velocidades diferentes. E, portanto, eu tenho uma perspectiva aqui ambígua em relação ao impacto da inteligência artificial na transformação da economia. Porque, se por um lado acho que isto vai ser libertador, por outro lado acho que se for demasiado rápido vai ser um problema. Desculpa lá, então, força. Eu também concordo que esta componente entre aquilo que é a responsabilidade, chamado AI for Good, das entidades que estão a usar estas tecnologias, isso pode ser uma coisa, pode ser por autodeterminação. Temos exemplos aqui no caso da Microsoft, com os parceiros, etc., que se autopropõem para determinado tipo de compromissos éticos e de fazer as coisas de uma determinada forma para que sejam criadas bases mais que permitam a toda a gente esse acesso mais democrático e mais correto. Mas há sempre aqui desafios que o mercado, de uma forma geral, e tu há pouco estavas a dizer que há determinadas áreas, as telecomunicações, etc., que estão a usar isto mais rapidamente. É normal, como todas as tecnologias no início, quem tem capacidade técnica e financeira para investir nestas áreas vai fazê-lo primeiro. Mas depois também há o trabalho dos reguladores, que pode ser muito interessante aqui quando começam a perceber estas dinâmicas e que, por exemplo, no licenciamento de determinadas atividades comerciais podem obrigar a uma distribuição de responsabilidades. Por exemplo, quando os operadores de telecomunicações querem implementar um 5G, obviamente só querem implementar em Lisboa, no Porto, porque é onde é mais rentável. Mas a licença para poder operar essas bandas, por exemplo, do espectro de telecomunicações, vem com uma regra, que é ok, mas também é preciso pôr a funcionar nas cidades do interior, em todo o território, etc. E, portanto, queres a licença, tens que o fazer. Queres colocar um posto de carregamento na rua, mas concorres a uma licença que depois obriga-te também a ter outro posto de carregamento numa cidade ou numa aldeia do interior em que se calhar já não te interessa tanto. Epá, mas é o benefício de um lado que tem que compensar para criar um território mais uniforme em que as pessoas que não estão nestes grandes centros também têm que poder ter os mesmos benefícios. Portanto, se nós formos trabalhando de uma forma minimamente coordenada nestas coisas, vamos evitar um bocado essas assimetrias. E eu queria pegar um bocado naquele tema, eu queria voltar àquele tema da negatividade, para dizer que, assim, nós também temos visto que estas tecnologias e estas evoluções tecnológicas muito rápido também têm criado aqui muitas oportunidades no long tail, que é, por exemplo, no cinema, não é? Nós estamos aqui a falar agora, os grandes produtores de cinema, têm capacidades de CGI, conseguem fazer coisas extraordinárias, filmes brutais. Mas se calhar agora também já temos cada vez mais produtores, até mesmo quase amadores e estudantes e que conseguem fazer coisas hoje em dia porque as ferramentas se tornaram muito mais acessíveis. E no outro dia tínhamos aqui o Ricardo Fiala a explicar como é que a componente de gravação de estúdio para músicos se tornou bastante mais acessível porque muitas das funções que só estavam disponíveis em grandes estúdios de gravação
começaram a estar disponíveis em ferramentas bastante mais acessíveis e que agora se calhar podemos ter estudos em todo lado. A grande revolução económica e aquilo que pode nos nivelar melhor a nível global é nós conseguirmos trazer as pessoas que estão em países ainda em níveis muito baixos de desenvolvimento. O Hans Rosling tem apresentado temas muito interessantes sobre esta questão dos níveis de desenvolvimento dos países e até na questão do impacto climático das diferentes nações. Criticar aqui um bocado aquele papel que nós aqui temos a mania de dizer que a culpa que é dos chineses e dos indianos que poluem muito. Mas o poluem muito deles per capita tem a ver com o estado de maturidade, de desenvolvimento destas nações. E provavelmente eles até nem poluem assim tanto, porque eles são muito mais do que nós. E, portanto, nós aqui no Ocidente desenvolvido temos uma pegada climática muito pior do que esses países. Se Mas nós isso pegarmos... isso é por muito culpa porque nós nivelamos as coisas com fronteiras que não fazem sentido nenhum, não é? Que as fronteiras físicas de um país, os Estados Unidos, são um país e pronto, não é? Aquilo, na realidade são um conjunto de Estados, cada qual com políticas diferentes e tudo, mas nós depois vamos lá e nivelamos a coisa pelo país, da mesma maneira que a China é um país, mas depois e o continente, aquele continente tem mais pessoas do que o continente europeu, por isso pois. faz muito sentido. Mais, 4 vezes mais. Quando eu queria chegar aqui a tecnologia e este tipo de AI que nós podemos aplicar no desenvolvimento para reduzir as assimetrias, nós vamos ter que usar o AI para ajudar a fazer o microcrédito, nós vamos ter que ajudar na agricultura em África, na atribuição de crédito nestes países que estão a crescer muito rápido, mas estão a crescer não é na nossa gama de salários, eles estão a crescer ainda em coisas muito mais baixas, ok? De $1 por dia, $2 por dia, por pessoa. E isso, o chegar lá com este tipo de ferramentas de uma forma, uma capilaridade muito grande, chegar a sítios que até agora nunca chegaram, pode ajudar a desenvolver estes países de uma forma muito mais rápida e muito melhor. E, portanto, e o papel aqui do AI é o papel de, por exemplo, ajudar a atribuir o microcrédito com muito mais facilidade, porque é humanamente possível estar a fazer gestão de milhares e milhares e milhares de pedidos, de micropedidos de financiamento diariamente. E, portanto, aqui estas ferramentas são extremamente importantes, como também na detecção de fraude, não é? Portanto, o tal príncipe da Nigéria, não é, que está sempre a mandar mails para toda a gente na Europa a dizer que quer transferir dinheiro para as pessoas, é preciso também algoritmos para ajudar a filtrar os scams, não é? E a malta que quer abusar destes sistemas. Portanto, hoje em dia estamos a usar a detecção de spam e de antivírus no e-mail. Epá, isto tem que ser generalizado para muitas outras atividades do dia a dia destas populações que estão a crescer, e se calhar estamos a falar de um potencial enorme de crescimento destas regiões do planeta. E ajudá-los a trazê-los para estes níveis de desenvolvimento. Aliás, o que se acha neste momento é que se nós conseguirmos trazer estas pessoas para um nível de desenvolvimento maior, vai reduzir a natalidade por excesso naquelas situações em que as pessoas têm mais filhos só porque morrem não sei quantos filhos e precisam deles para trabalharem. E, portanto, nós temos que os fazer crescer para um nível em que as mulheres têm educação todas e conseguem perceber os métodos contraceptivos e conseguem perceber, conseguem planear os filhos que realmente querem ter e como é que educação é que eles devem ter e que tipo de trabalho eles podem fazer no futuro. Eu não estou a dizer que no futuro toda a gente vai trabalhar a ser programador e a fazer desenvolvimento de data scientist. Há muitas outras profissões. Mas a tecnologia é um enabler muito grande, um democratizador muito grande desta long tail. E, portanto, hoje em dia não são os grandes herdeiros de fortunas que ditam o crescimento económico do mundo, são estes países que estão, estas regiões do mundo que estão a crescer economicamente muito mais, e que estão a fazer o drive da próxima geração. E, portanto, nós temos é que ajudar estas regiões do mundo a fazer isso. E acredito que o AI, sei lá, no controle de tráfego aéreo, na democratização destes drones,
Há muitas coisas que podem ser feitas para ajudar estas regiões a crescer muito mais rapidamente, pelo apoio humanitário, pelo apoio na saúde é das áreas. Nós andamos aqui no Ocidente a gastar balúrdios para manter as pessoas, para aumentar a esperança de vida. Estamos a gastar muito dinheiro com os últimos anos de vida, quando do outro lado uma fração desse dinheiro podia ajudar a dar reduzir a mortalidade infantil, trazer as pessoas para um nível de desenvolvimento completamente diferente. Espero, francamente, que o AI ajude mais pessoas a fazerem filmes, a fazerem bandas de música, a serem criadores de conteúdo, criem estes novos empregos, que ajudem estes agricultores a usarem melhor os recursos naturais que têm à sua disposição, que ajude a perceber o tempo e fazer melhores forecasts para que não haja situações de destruição completa de colheitas. E tudo isso depende muito desta capacidade de fazer um software mais inteligente que tira partido dos dados para construir heurísticas, modelos mais avançados de predição. Mas é uma excelente mensagem, uma boa maneira de nós terminarmos. Nós já vamos estarmos aqui a continuar a conversa. Curiosamente, conseguimos fazer a conversa sem falar no impacto que o Covid teve nesta transformação. Achei curioso. Se calhar fica para uma futura. Dava para falar mesmo sobre muita coisa. Dava para falar sobre muita coisa. Vamos avançar para a nossa rubrica agora. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz notícias, links. São 3 notícias que sentimos que foram relevantes e que passaram os nossos olhos nas últimas semanas. E, claro, com os nossos comentários. Os links para estas notícias, para o que nós estamos a partilhar, são publicados aqui na descrição do episódio, se quiserem ler na íntegra. Zé Tó, convido-te a abrir aqui a nossa rúbrica de hoje e o que é que trazes para nós? Bem, isto no tema do dia de hoje, um infográfico que resume os principais formas de olhar para esta revolução que tem sido o AI. E o link que eu deixo aqui é da visualcapitalist.com. E eles estão lá vários infográficos e tu vais listar aqui alguns links também nas notas do podcast. Este aqui é exatamente sobre esta revolução do AI. E portanto, eu gosto destas coisas porque eu sou muito visual a estudar, gosto de fazer este tipo de resumos e este está espetacular e tem um bocadinho da história, um bocadinho das linhas de desenvolvimento do AI, as aplicabilidades, os diferentes formas e estados de evolução hoje em dia por setores de atividade e tudo. Portanto, é um resumo muito, muito bom do impacto do AI na economia e, portanto, fica aqui o meu link, portanto, do AI Revolution Infographic. Mas depois tem aqui outros também interessantes que o Marco juntou. Boa. Sim, e por acaso este em particular tem mesmo muita informação. Este é mesmo longo, não é daqueles infográficos só que um gajo faz 2 scrolls e acabou. Esse tem mesmo muita coisa. Uma boa partilha. Obrigado, Zé Tó. Vítor, passo a palavra a ti. O que trazes tu para nós hoje? Bom, inevitavelmente trago uma notícia sobre um seminário que eu gostava de convidar todos os nossos ouvintes a participarem, já porque é gratuito, depois porque foca sobre um tema que me parece muito atual, aliás, até ligado com o tema de hoje, que é inteligência artificial e democracia. Este seminário vai decorrer em Alcochete, no dia 6 de maio, à tarde, e é organizado pela Câmara Municipal de Alcochete. E é presencial? É presencial. Não, eu estou preocupado porque os trolls russos podiam participar. Bloquear, porque isto é como nunca, por isso é que é só presencial, estás a ver? Senão, e mesmo assim, não estamos seguros, pá, é verdade. E não vamos com um míssil em cima, mas pronto. Seja como for, a ideia é divulgar um bocadinho esta temática
vamos ter 2 roundtables com uma série de pessoas que são pensadores. Vamos ter alguns jornalistas também a moderar estes painéis. Vamos ter um keynote que vai ser feito pelo Luís Amaral, da Universidade do Minho, sobre a parte de votação eletrónica e democracia. E por trás disto está um grupo informal de investigação na área da democracia e da inteligência artificial, que já agora é de livre acesso. Qualquer pessoa que queira participar neste grupo informal de discussão, a única coisa que tem que fazer é ir ao site, registar-se. Aliás, nem é bem registar-se, é mesmo só declarar o seu interesse e passar a receber o link para as reuniões que estão sempre animadas. Portanto, é algo que eu acho que, tanto quanto eu sei, é o primeiro seminário de inteligência artificial e democracia que vai ser feito aqui em Portugal. Espero não estar enganado. Se não for o primeiro, é de certeza um dos primeiros. E, além disso, not the last but not the least, vai ser feito junto ao Rio, em Alcochete, com uma bela vista para o Tejo, com um sunset junto ao Rio, que vai ter também uns drinks finais para o pessoal poder também trocar impressões pós seminário. Portanto, uma série de ingredientes que quem tem interesse neste tópico, que convido a que todos apareçam. Vai ser giro, sim senhor, por isso fica aqui o convite. Obrigado, Vítor, pela partilha. Ora, eu trago-vos um artigo que li e gostei, achei piada. É assim, isto é um bocado... não é cientificamente uma coisa real esta discussão, mas houve aqui um debate, um artigo que relata um debate da Oxford Union, que é a Sociedade de Debates dentro da Universidade de Oxford, onde eles decidiram debater o tema da ética e da existência mesmo da inteligência artificial. E então decidiram convidar uma inteligência artificial, em particular uma desenvolvida pela equipa de Deep Research da NVIDIA, chamado Megatron Transformer, que foi treinado com basicamente toda a base de conhecimentos da Wikipedia. São 93 milhões de artigos que foram desde 2016 até 2019, e ainda foram buscar toda a Wikipedia, mais estes artigos, e ainda foram buscar um montão de discussões do Reddit para treinar este algoritmo. Por isso ele leu mais do que humanamente seria possível numa vida inteira qualquer pessoa ler. E este algoritmo em particular, pronto, consegue fazer, tal como outros podiam ter sido convidados aqui, do GPT-3 ou outros assim, onde consegue ter uma conversa com estes debatistas. Então o debate com esta inteligência artificial foi engraçado, em que lhe fizeram algumas perguntas sobre a sua existência e sobre se ela algum dia vai ser ética, e ele deu respostas engraçadas como não, nunca vou ter ética, porque a ética supõe uma coisa boa ou má, e a inteligência artificial nem é boa nem é má, não é? Não existe, só os humanos é que são bons e maus. Então, pronto, fez assim umas respostas curiosas. Ela própria acha que a única maneira, há lá um momento no debate onde a inteligência artificial é a única maneira de travar a inteligência artificial é mesmo não usar a inteligência artificial, porque caso contrário é inevitável. Isto são as respostas que tem. Isto não tem valor, pronto, antes que isto de momento pode gerar uma onda de Twitter a dizer afinal a inteligência artificial, a Skynet já existe e foi falar a Oxford num debate. Não, isto não tem valor científico absolutamente nenhum. Isto são modelos que são construídos com base em citações de humanos, não é? Ele gera este texto com base no que aprendeu nestes fóruns e tudo mais, e a realidade é que isto é um tema que está a ser debatido em forma aberta, e estas são as opiniões que mais temos visto nos Twitters e nos Reddits e nessas coisas, são exatamente este tipo de discurso. Por isso ele foi buscar o que está na internet, e teve uma opinião. A própria inteligência artificial, ainda não estamos em modelos de strong AI, onde isto foi mesmo
a formulação de uma opinião de uma inteligência artificial. Isto foi simplesmente o que ele conseguiu encontrar que seria mais bem aceite com base na base de conhecimentos que ele tinha. E o que foi mais dito foi este tipo de respostas. É só isto. Isto é a minha análise sobre isto. Acho o artigo giro. Não é, se calhar de vez em quando partilho-vos aqui artigos um bocadinho mais profundos. Este aqui é mais uma brincadeira, mas achei giro principalmente as respostas e a forma como isto foi conduzido, e terem sequer feito esta, nunca me lembraria de trazer para um debate uma inteligência artificial para se debater ela própria, mas acho que é interessante. Um dia, quando tivermos Strong AI, que isto aqui é a minha nota final, é mesmo, um dia que tivermos Strong AI, gostava de ver este Oxford Union a convidar esse algoritmo sim que é capaz de fazer conclusões, e esse sim já estará num nível de intelectualidade para estar no debate. Gostava muito de ver esse debate a ser feito, humanos contra a inteligência artificial, sobre a sua própria existência. Nessa altura vai ser ao contrário, vai ser o AI que te vai convidar um humano para estar presente ao divertimento deles. Muito bom. Ai, muito bom. Sim, senhor. Olha, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que se fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros neste sofá virtual. Ao Vítor Santos, muito obrigado, Vítor. Foi excelente. Um grande abraço a todos. Obrigado, Vítor, obrigado. E ao José António Silva, muito obrigado, então. Muito obrigado, pá. E vemo-nos em Alcochete, não é? Exatamente. Lá os esperamos todos. Obrigado a ambos, é um prazer imenso gravar estes episódios convosco e, claro, um obrigado enorme a quem está desse lado a ouvir-nos, a vocês, por vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos sempre interessados em ouvir-vos. Basta-nos mandarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, um grande obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.